Fala aí galera, beleza? Começando agora então o terceiro e último vídeo da Expedição da Serra do canal Pedro e Renata sobre rodas. Nos outros vídeos vocês já viram fotos, vídeos e a rotina do nosso dia a dia de viagem. Agora, para fechar com chave de ouro, um vídeo só com detalhes, preços e dicas de hotéis, estradas e roteiros para você que vai botar o pé na estrada como a gente, curtir tanto quanto nós essa viagem e depois vai vir aqui me contar como foi. Então vamos lá! Então pessoal, o primeiro tópico que é muito importante para quem vai viajar de moto é a preparação da moto e bagagem para fazer uma viagem proveitosa. Na moto, o primeiro tópico é o peso da moto. Eu olhei no manual da minha moto, a Phaser 250, ela prevê que uma carga máxima que a moto suporta é de 167 kg. Então eu e minha esposa dava em torno de 10 kg para a gente levar de bagagem. Então a gente tomou cuidado com isso daí para não exceder o peso, porque se está previsto no manual é algo que deve ser seguido. A calibragem dos pneus, algo muito importante tanto para quem faz viagem de carro quanto para quem faz viagem de moto. Na Phaser, 33 libras no pneu dianteiro, 36 no pneu traseiro. Então tomei bastante cuidado com isso também, antes de sair fiz a calibragem correta. Bagagem. É um tópico que gera muita polêmica com relação à viagem de moto. Porque a gente está acostumado a viajar e levar muita bagagem, mas na moto tem que ser, a palavra de ordem é a mínima bagagem possível, para diminuir peso e para facilitar a locomoção. Eu acondicionei as minhas bagagens, eu e minha esposa, em alforjes. Então no alforje a gente conseguia até colocar bastante coisa, mas a gente reduziu ao máximo. De que maneira? A calça, a bota e a jaqueta que a gente usava era mesmo para os deslocamentos de ida e os deslocamentos que a gente fazia lá na cidade de Urubici. A gente levou meia, roupa íntima e uma muda de roupa separada para fazer as trocas de roupa íntima e roupa separada para que a gente saísse na cidade. Então a gente tinha até uma roupa sobressalente, acabou que no fim de tudo a gente nem usou, eu vou explicar mais à frente. Eu levei o reparo no pneu. Reparo para fazer pneu. Como moto não tem step, é muito importante atentar para isso daqui. Levei esse reparo da Motul, que é simplesmente para segurar o furo no pneu até parar no borracheiro. Vale muito a pena e é uma segurança a mais para quem vai fazer uma viagem de moto. Graxa na corrente. Eu levei essa graxa aqui para fazer a manutenção da minha corrente durante a viagem. Porque como a gente ia para um lugar que imaginava-se que ia pegar fora de estrada, a gente ia pegar poeira, ia pegar chuva e água, pista molhada, então a corrente sofre com isso. Para evitar alguns danos posteriores à moto mecanicamente, deve-se pensar muito bem na parte de manutenção. Então não pode esquecer da graxa e desse exemplo que eu mostrei do reparo do pneu. Sempre tem que ter isso em mente. O nosso trajeto vai estar colocado para vocês darem uma olhada aqui do lado. Na saída de Canoas, fazendo o caminho no sentido Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente na cidade de Taquara, a gente errou o caminho e andou 30 km no sentido errado. Então foram 30 para ir, 30 para voltar, perdemos 60 km. A partir daí, seguindo o caminho correto, a gente parou muito para descansar a cada 150 km aproximadamente, parava para descansar e para se certificar de que a rota estava correta para não ter mais equívocos na rota, né? Pegamos dicas, a gente pegava dica no caminho, a cada lugar que a gente passava, postos e restaurantes. Numa dessas dicas, a gente descobriu que a estrada para São Joaquim, que passaria por São Joaquim, que era a nossa ideia inicial, estava muito ruim, quase intransitável, principalmente para moto. Como eu já tinha pesquisado que São Joaquim não tinha muito para se ver, a gente decidiu abortar São Joaquim devido à segurança na estrada e seguir para Vacaria e Lages, sentido Vacaria e Lages. Isso realmente atrasou um pouco a nossa viagem. Com isso a gente pegou um trecho de estrada noturno e com chuva. Uma dica que eu dou, evitem ao máximo pegar a estrada no período noturno. A viagem fica muito insegura, o fluxo de carros e caminhões onde a gente pegou estava muito intenso. Então isso deixou minha viagem muito tensa e a gente a gente correu o risco, na minha opinião foi à toa. Mas como o planejamento deu errado, a gente acabou tendo que correr esse risco. Atrasou nossa viagem, no total ficou 11 horas, devido a essas paradas e esses percalços que a gente teve, mas a gente conseguiu chegar bem em Urubici e chegando ao hotel a gente conseguiu descansar tranquilo para aproveitar o dia seguinte.
Então o hostel, pessoal, um tópico muito importante que pode ser a diferença entre você ter uma viagem tranquila e só ter dor de cabeça desde que você sai de casa. Então o hostel que a gente reservou, o nome vai estar aqui do lado para vocês verem, e essa foto aqui atrás foi do hostel que a gente ficou lá. Esse hostel eu encontrei pelo Booking. Lá no Booking, que é o site que eu uso, eu consigo ter todas as informações de café da manhã, de como que são os quartos, de quais os tipos de estadia que o hostel tem. Então essa é a vantagem de você reservar com antecedência. Você chegar lá e você encontrar alguma coisa que você já está esperando, que já está previsto encontrar. Alguns colegas meus já viajaram e gostavam de reservar na hora, chegava lá e procurar o hotel na hora. Só que também já tive relatos de alguns desses que deram com os burros na água e ficaram sem lugar para ficar. Então a minha dica é que se reserve com antecedência e se aproveite essa tranquilidade. Esse hostel a gente pagou a diária de R$100. Eu achei muito válido, porque algumas pesquisas que eu pesquisei isso em campings. Camping tinha que levar barraca, tinha que levar coberta, tinha que levar travesseiro, e a diária era mais cara. Eu cheguei a encontrar campings com diárias de R$150. Então eu achei por bem que seria muito mais prático pra gente, já que tem o caso de carga na moto e tudo isso daí, lugar para bagagem, reservar o hostel e ficar tranquilo com relação a isso. Nesse hostel que a gente reservou, tinha um café da manhã, que era simples, mas que supria tranquilamente a necessidade da alimentação ali na parte da manhã antes da gente sair para os passeios. Valia muito a pena e a comida era muito bem feita, apesar de ser pouca variedade, era muito bem feita e foi tranquilo. O responsável de lá, o Gabriel, ele foi muito atencioso com a gente desde o momento que a gente chegou, me enviou mensagem para coordenar tudo e nos deu bastante dicas muito válidas de passeios. Especificamente nessa acomodação, o banheiro é separado dos quartos, então a gente tinha que sair do quarto para tomar banho, para escovar o dente, coisas do gênero. Só que não foi incômodo pra gente, porque a gente chegava no hostel, tomava um banho, escovava o dente e já ia pro quarto e ficava descansando. Então é uma informação importante, é separado. Apesar de ser separado e um banheiro coletivo, tudo muito limpo, muito bem organizado. Valeu muito a pena, não tivemos nenhum percalço com relação a isso. A higiene perfeita, mesmo o banheiro sendo usado por todos. Lá, como é um lugar frio, então sempre tem a preocupação com o cobertor e o aquecimento dos locais. A gente conseguiu pegar um cobertor extra, porque realmente está fazendo um pouco mais frio que na nossa cidade aqui. E sem problema nenhum, as roupas de cama também muito cheirosas, muito bem limpas, sem problema também com roupas de cama e esse toalha, coisa que a gente pegou lá direto. E como a gente chegava no hotel cansado, tanto no primeiro dia da viagem quanto no segundo, a gente não saiu para comer. Então a gente pediu teleentrega. Também é um tópico importante desse hotel, então o cara deu dicas pra gente de teleentrega, deu telefone de pizzaria, e a gente conseguiu fazer teleentrega e pedir para comer no próprio hotel, usando os talheres e os pratos do próprio hotel mesmo. Então pessoal, depois de ter chego lá em Urubici no dia 7 à noite, a gente chegou, descansou, como eu disse, e na manhã do dia 8 começamos os passeios propriamente ditos. Depois do café no hostel, a gente pegou dicas com o Gabriel, que era o representante lá, o responsável pelo hostel, e ele nos disse que uma coisa fácil em Urubici, que agora eu passo para vocês, é que os pontos turísticos eles estão dispostos em eixos, então você não precisa sair muito do caminho para conhecer vários pontos turísticos, eles ficam ao longo da mesma estrada. Então na parte da manhã a gente decidiu que o nosso roteiro seria Cascata do Avencal, Mirante do Avencal e as inscrições rupestres, esses todos na sequência de uma mesma estrada. A partir daí a gente seguiu, a estrada muito boa, muito bem sinalizada, tem até umas curvas, mas nada que seja muito crítico para ir de moto. Realmente a temperatura, a gente vai subindo um pouco, a temperatura diminuiu mais, a gente foi de segunda pele, jaqueta de segunda pele, eu achei que foi bastante necessário. Chegando na Cascata do Avencal, a partir da estrada principal, a gente andou 1,6 km de estrada de chão. Essa estrada estava razoável, não era muito boa. Por alguns metros, numa descida, a Renata teve que descer da moto para diminuir o risco de queda, para ficar um pouco mais leve e eu poder manobrar melhor. Mas depois disso ela subiu de novo e a gente seguiu até o final. Chegando no parque da Cascata do Avencal, ele é um parque particular, então o pessoal cobra entrada. São R$7 a entrada, e essa entrada dá acesso aos canyons, onde tem a cascata, e a 2 mirantes para você poder visualizar e tirar foto. Foi isso que a gente fez, chegou lá, tirou foto e observou bem a paisagem, é show de bola, vale muito a pena o passeio. A partir daí, a gente viu
que a estrutura do parque também tinha a opção de tirolesa, rapel e passeio a cavalo. A tirolesa era no valor de R$35, que foi o que a gente fez. Vale muito a pena, a tirolesa passa por dentro do cânion, é uma experiência sem igual, vale muito a pena mesmo. Depois, no próximo vídeo, vocês vão ver as fotos. E o passeio a cavalo e o rapel são basicamente o mesmo preço, a gente não tem exatamente o valor, porque a gente não se atentou muito a isso, mas não vai fugir muito desse valor não. Seguindo daí, a gente foi então para o Mirante do Avencal. É isso aí, pessoal. Então, saindo da cascata, a gente fez o roteiro da cascata em direção à volta para a cidade, porque nesse roteiro que a gente pegou, a cascata era o ponto mais longe. Então, fomos até lá e agora voltamos passando pelo Mirante e Inscrições Rupestres. Logo depois da cascata, então, o nosso próximo ponto era o Mirante do Avencal. Esse mirante ele fica na beira da estrada, é simplesmente um refúgio, um lugar para que você possa parar o carro ou a moto, no nosso caso, e ter a observação da vista da cidade. Uma vista panorâmica, muito linda, vale muito a pena parar. Como é grátis, então não tem objeção nenhuma a realmente parar ali e tirar algumas fotos. Tinha uma mulher parada lá com um caminhão vendendo doces e biscoitos, coisas do tipo, que a gente aproveitou também, como a gente faz em todos os lugares, e pediu dicas para ela de como é que estava, qual era o melhor horário para ir nos outros pontos turísticos. E então vale muito a pena sempre que vocês puderem pegar essas dicas aí. Saindo do Mirante, ainda na mesma estrada, sentido Urubici novamente, a gente passou pelas Inscrições Rupestres, que é na curva seguinte. Nas Inscrições Rupestres também tem lugar para estacionar, também é grátis, e é bem simples esse ponto turístico. Tem a placa escrita realmente Inscrições Rupestres, você entra, passa por uma trilhazinha de alguns metros no meio de um pedacinho de mata, e chega ao paredão onde estão lá as marcas deixadas, segundo o que consta, em torno de 4.000 anos atrás. Vale a pena, é interessante pra caramba, porque não é em todo lugar que se vê isso, e como é grátis, são pontos que é muito válido se conhecer lá, porque são específicos de Urubici, e não tem por que ir até lá e não realmente passar por esses locais. Continuando o trajeto, então, depois das Inscrições Rupestres, a gente foi em direção à Cascata da Neve. Um lugar muito fácil de chegar, porque é muito bem sinalizado, e voltando nesse sentido que eu falei nessa estrada, vai ter que entrar na cidade de Urubici novamente, aí seguir as placas que vai ter certinho lá a Cascata da Neve. A gente passa por esse trecho urbano novamente e tem uma saída. A partir dessa saída são mais 1,5 km, é mais 1,5 km de estrada de chão. Essa estrada é um pouco pior do que a estrada para a Cascata do Avencal. Tem muitas pedras soltas e isso pode trazer um risco também para quem vai de moto, como no nosso caso. A partir daí, passando por essa estrada, por esse 1,5 km aproximadamente, a gente chega no Parque Arroio do Engenho. Esse parque também é um parque particular e tem uma infraestrutura muito boa. Lá tem várias churrasqueiras, tem piscina, tem uma casa lá que o dono também aluga e ele falou que sempre fazem eventos para o pessoal faz churrasco, aluga até para estadias, até para turismo na cidade, essa localidade, então a infraestrutura é bem completa. A entrada desse parque é de R$10, eles cobram R$10 para entrar lá. O que dá direito a essa entrada? Dá direito a você chegar até visitar a cascata. Para chegar até a visitação da cascata, passa por uma trilha. Essa trilha tem 700 metros. É relativamente complicada essa trilha, é um nível, digamos, médio, porque tem a mata fechada, várias subidas íngremes e descidas íngremes, tem que passar por pedra, pontes improvisadas. Então tem que se planejar e ter um cuidado nesse momento, porque a gente que pratica esporte e tudo, a gente sofreu um pouquinho para fazer esse trajeto, apesar de ser um trajeto curto. Chegando até a Cascata da Neve, que é a principal, tem mais uma trilha, que também é opcional, de mais 150 metros, se quiser ir até uma outra cascata que tem, se não me engano é a Cascata das Araucárias. A gente não foi até lá, porque já estava um pouco cansado por causa desses 700 metros de trilha, e a gente tinha visto fotos dela, também não tem nada demais. Além do que a principal atração é a Cascata da Neve, mas é no inverno, porque o dono explicou pra gente que essa cascata tem esse nome devido ao fato de que quando a temperatura cai muito e a umidade do ar, com a umidade do ar presente lá, as gotas de água se condensam e caem em forma de flocos de neve. Então esse é o principal atrativo. Como a gente foi no verão, a gente não conseguiu ver isso, mas mesmo assim o passeio valeu muito a pena.
e para vocês saberem tem essas particularidades, mas é super aconselhado. A partir daí então, pessoal, a gente saiu da Cascata da Neve, fez o trajeto de retorno à cidade, ao centro da cidade de Urubici, e nisso, amanhã do dia 8 já tinha acabado, já era a hora do almoço. A gente foi procurar um local para almoçar. O rapaz da Cascata da Neve nos deu a dica de um almoço a quilo. Então existem churrascarias de almoço a quilo. Se eu não me engano era... não lembro exatamente o preço, mas era um pouco caro. Então, pelo que a gente queria gastar, a gente optou por procurar uma opção mais econômica. A gente achou um restaurante bem central, uma localização bem central na cidade, onde o almoço era R$17. Muito barato, local bem simples, mas era muito válido, assim, bem higiênico, não tinha nada que caísse em descrédito no que a gente olhou, assim, então a gente optou por almoçar lá. Um buffet tranquilo, com carne ali, aceitava cartão, então a gente conseguiu matar a fome de uma maneira satisfatória e sem gastar muito. A partir daí, como o restaurante era uma localização central, a gente deu uma explorada pelo centro da cidade e procurou um local para abastecer a moto. Saindo do restaurante, a gente achou um posto Petrobras, ficava muito próximo, assim, na esquina seguinte. Nesse posto, a gente conseguiu abastecer e a gasolina aditivada estava R$3,88 o litro. Eu achei até razoável o preço, porque ele não varia muito de acordo com o preço que está aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente abastece aqui no Rio Grande do Sul, em Canoas. Então, isso não foi muita diferença, não fugiu muito do nosso planejamento. A gente abasteceu ali, o posto também aceitava cartão. Uma das dúvidas que a gente teve antes de ir para lá foi realmente isso, o que aceitava cartão e o que não aceitava. Mas eu tranquilizo vocês, a maioria dos estabelecimentos aceita cartão, o posto aceita, o restaurante aceita, a maioria dos restaurantes, porque tem esse que a gente almoçou era um restaurante pequeno e aceitável, então os maiores provavelmente devem aceitar também. Mas no lugar que não aceitar cartão, para tranquilizar o pessoal que pretende ir, existem agências de bancos variados, pelo menos uns 3 bancos que eu vi diferentes lá. Um que eu tenho certeza foi o Banco do Brasil. Santander, se não me engano, eu vi também, e acho que Bradesco, pelo que eu ouvi falar, existe. Eu não lembro exatamente, mas se certifiquem, porque eu sei que agências de banco tem lá. Então não tem essa questão de cartão ou dinheiro, não precisa se preocupar, porque é muito fácil, de muito fácil resolução. A partir daí, então, pessoal, a partir do momento que a gente almoçou, a gente seguiu para o Morro da Igreja. Morro da Igreja, Cascata Véu de Noiva e Serra do Corvo Branco ficam em um outro eixo de pontos turísticos. A gente visitou o primeiro, na parte da manhã, almoçamos e conhecemos um pouco da cidade, e na parte da tarde esse outro eixo. Morro da Igreja era o próximo ponto após o almoço. Uma coisa muito importante, antes de se visitar o Morro da Igreja, e isso eu não sabia antes de chegar lá, deve-se pegar uma autorização do ICMBio. ICMBio é uma instituição que tem lá, que cuida, né, da parte da natureza, e ela regulariza essa visita. Então a gente teve que ir lá nesse prédio, pegamos uma pulseira, e quem deu a dica de que no ICMBio foi o rapaz do hotel. Pegamos a pulseira, que deve ser entregue numa guarita que fica lá em cima, no Morro da Igreja. Pega a pulseira, que a gente estava com tudo pronto, pegamos a estrada. A estrada até chegar à entrada do Morro da Igreja, da subida provavelmente dita, é uma estrada muito boa, é muito ampla. Da cidade até essa entrada pega-se entre 10 e 15 km dessa estrada. Então foi uma passagem muito tranquila. A gente saiu dali depois do almoço, tocamos através dessa estrada aí, muito ampla, muito bem sinalizada, tinha placa, muito tranquilo, show de bola. Chegando na entrada da subida do Morro da Igreja propriamente dita, tem uma placa que é bem sinalizada e diz Morro da Igreja virando à direita. A gente pegou, nessa esquina também tem um barzinho ali, então se o pessoal quiser parar, a gente não parou nesse momento, mas é bom saber que tem esse ponto de apoio. Subimos a estrada em direção ao Morro da Igreja. Essa estrada é muito sinuosa, muito íngreme, é uma serra, né, subindo o morro, e ali a gente rodou em torno de 17 km só realmente nessa parte a partir da entrada do Morro da Igreja subindo até chegar ao topo. Então é um trajeto considerável. Subindo ali, muito sinuosa, muito íngreme, e tem pontos que existem até placas lá no decorrer da estrada que ele atenta aos motoristas quanto a gelo na pista. Então se for no inverno, muito cuidado com isso. Pode ser que a estrada seja interditada devido a gelo na pista. Chegando ao ponto mais alto do Morro da Igreja, que dá quase 1.900 metros de altitude,
A única coisa que tem lá, visibilidade, para realmente curtir o visual ali, olhar os pontos turísticos, olhar os canyons de lá de cima, e uma unidade da Força Aérea, nada mais. Então não tem infraestrutura, não tem lugar para sentar, não tem restaurante para comer, não tem um quiosque para comprar qualquer coisa, uma água, nada. Só chegar lá, observa, tira foto, curte, olha uma placa lá que tem um histórico lá do local, que vocês vão ver na montagem do vídeo seguinte, onde eu fiz. Então vai ver tudo isso daí e vai descer. No nosso caso a gente deu muito azar, porque a gente chegou até lá em cima e estava fechado, o nevoeiro estava tapando tudo, a gente não conseguiu ver nada. Então a gente chegou lá, só olhou realmente, curtiu a estrada, porque para quem anda de moto realmente vale muito as curvas da estrada e conhecer, curtir a paisagem. Só que chegamos lá, a névoa estava tapando tudo, chegamos a conversar com o pessoal, com os militares lá de cima, e eles falaram que tem épocas que fica assim até 15 a 20 dias. Então realmente é muito complicado de você acertar, porque depende da natureza. Vale uma ligação, vale uma pesquisada antes com quem foi, no período que vocês forem para lá, para ter certeza se vai valer a pena subir até lá ou não. Na minha opinião, vale. A estrada simplesmente para subir até lá já vale. Você chegar a um ponto tão alto é uma aventura ali muito interessante. Saindo do Morro da Igreja, na descida, logo após a guarita que a gente passou e entregou a pulseira para subir, voltando a gente passa por essa guarita novamente, virando à esquerda, a gente vai ter entrada para a Cascata Véu da Noiva, ou seja, ela fica na mesma estrada durante a subida, né, durante o trajeto de subida e descida do morro da igreja. Passamos pela Cascata do Véu da Noiva. Essa entrada da Cascata do Véu da Noiva, para chegar até lá, a gente pega a partir da estrada principal 800 metros de estrada de chão. A estrada de chão é muito tranquila, tem no começo algumas pedras soltas, mas acho que dessa entre a Cascata do Avencal e a estrada de chão para a Cascata da Neve, essa é a mais tranquila das três até então. Chegando lá, chegando ao parque, também é um parque particular, pagamos R$5 de entrada. Lá dentro não tem muito segredo. Tem o estacionamento, então a gente deixou a moto lá, é bem seguro, a gente deixou o capacete, luva na moto, tudo. A gente visualizou um restaurante, então tem um restaurante lá, a gente até pensou que a gente poderia ter almoçado ali. Vale então a dica para quem não quiser almoçar na cidade, passar direto, subir o Morro da Igreja e almoçar na Cascata Véu de Noiva. Existe esse restaurante lá em cima. A gente acabou não perguntando o preço porque já tinha acabado o horário de almoço. A partir desse foco ali da parte principal, onde tem o restaurante e estacionamento, anda-se 300 metros aproximadamente para chegar até a cascata. A gente andou, conseguiu, só pode chegar até lá a pé. A gente andou, viu a cascata, é muito bonita a paisagem realmente, mas não tem nada diferente das outras. Não é muito alta a cascata ali. Vale a pena o passeio, se for até lá tem que conhecer. A gente conheceu a cascata e saiu. A partir desse momento, a gente até ficou um tempo sentado nos bancos ali, porque tem essa possibilidade de sentar até nos bancos para descansar ali. Então a gente deu uma descansada e a partir daí continuamos descendo até voltar à estrada principal onde a gente entrou anteriormente para ir para o Morro da Igreja. Então a gente vai para o mesmo lugar e ao invés de virar à esquerda voltando para o Urubici, a gente virou à direita, sentido Serra do Corvo Branco. Então, seguindo à direita ali, a gente foi em direção à Serra do Corvo Branco. Continuamos naquela mesma estrada, que era muito boa, muito ampla e bem sinalizada, só que chegou um dado momento, a gente foi a pior parte da nossa viagem nesse dia. A gente pegou 5 km de estrada de chão. Só que até então a gente tinha pegado estradas de chão que eram mais transitáveis, apesar de serem realmente não preparadas, mas eram transitáveis. E essa era muito ruim. A gente começou nela, estava molhado porque tinha chovido na madrugada e ela estava um pouco úmida ainda. E o nevoeiro já estava começando a se formar, mas ainda nada muito intenso. Seguimos por ela e muita pedra solta, muito escorregadia, várias canaletas que se formam quando o carro passa, e então a moto tendia a deslizar bastante e a gente foi seguindo. A gente andou aproximadamente metade dessa estrada, o nevoeiro começou a ficar tão intenso que chegava realmente a molhar. A gente sentia na jaqueta a molhar o acúmulo de água. E como a gente tinha deixado a nossa bagagem no hotel, com alforje, para ir com a moto mais leve, ficaram também as capas de chuva. Esse foi o erro mais grave que a gente poderia ter cometido. Porque começou a umidificar a roupa e a gente achou que fosse ficar só naquilo e continuou seguindo.
No final do caminho, a estrada realmente com curvas muito fechadas, então você não podia pegar muita velocidade com a moto, senão corria o risco de deslizar. A gente chegou a pegar caminhão no sentido oposto, então tinha que praticamente parar a moto no canto da pista para que o caminhão passasse e não gerasse risco. Então a gente foi seguindo isso daí, chegando lá, já estava chovendo mesmo, não era só nevoeiro. A gente pegou chuva e da mesma forma que foi no Morro da Igreja, lá em cima a névoa estava totalmente fechada, então o visual da serra a gente não conseguiu curtir. Então a gente chegou lá, conseguiu ver o paredão, mas teve o paredão de pedra, que esse sim a gente conseguiu ver, que é a fenda em rocha mais alta do Brasil, se não me engano. São 90 ou 95 metros de uma fenda em duas rochas que formam dois paredões e a estrada passa no meio deles. Então vale muito a pena, é muito legal, é impressionante, você se sente pequeno frente àqueles paredões ali. Mas foi só. Então a gente chegou, vimos os paredões, o visual estava fechado por causa do nevoeiro e a chuva estava pegando forte nessa hora. Conseguimos tirar algumas fotos e demos meia volta. Durante o nosso trajeto de volta, encontramos alguns outros motociclistas subindo. E esse pessoal todo preparado, com capa, diferente da gente, essa a gente não cai mais nessa, a gente nunca mais vai deixar de levar a capa. Encontramos um grupo até de uns 12 motociclistas subindo. E em seguida encontramos um casal e o casal pediu para que a gente parasse. Nessa parada eles perguntaram pra gente como que tava lá em cima. E após ter passado mais ou menos metade da estrada, naquele risco todo, aquela estrada da maneira que eu falei, o casal perguntou e a gente falou que se a gente soubesse como estaria lá em cima, a gente não teria subido. Foi o que eles fizeram. Apesar de eles estarem com uma moto mais bem preparada, eles estavam com uma Tiger 800, eles resolveram dar meia volta e voltar. Então fica a dica. Se vocês estiverem planejando ir para lá e forem ir em direção à Serra do Torro Branco, abordem alguém que estiver vindo, perguntem como está a serra e tomem cuidado para não entrar nessa sem saber o que espera vocês lá. Então já estou dando a dica, a estrada não é boa e se estiver pegando chuva vocês não vão conseguir ver nada. Então vale a dica aí de abordar o pessoal que está subindo, trocar uma ideia, perguntar se realmente vale a subida. Descendo, terminamos a descida, saímos da estrada de chão, pegamos o asfalto novamente. Prosseguimos voltando então em direção ao centro e nesse barzinho que eu falei, nesse quiosque que tem na entrada do Morro da Igreja, dessa vez a gente parou. Paramos para tomar um chocolate quente, para dar uma descansada, já que a gente estava encharcado devido à chuva que a gente pegou lá em cima. A gente parou ali, deu uma descansada, tomou um chocolate quente, postou algumas fotos aí, aproveitou para postar algumas fotos no Facebook e se recuperou um pouco, porque o frio já tinha pegado um pouco mais devido à chuva e deu uma descansada ali e nos programamos para voltar para o hotel. A gente tinha programado uma visita à Gruta Nossa Senhora de Lourdes, mas devido a esse contratempo da chuva que a gente pegou e não ter capa, a gente abortou essa visita, porque a gente viu que era simplesmente uma gruta também, era uma visita mais religiosa, então a gente decidiu por bem não passar lá e ir direto para o hotel descansar. Fomos até a cidade, chegamos no hotel, banho quente, novamente a gente pegou uma coisinha para comer pelo hotel mesmo e descansamos para nos prepararmos para o outro dia, check-out no hotel e ir em direção à Serra do Rio do Rastro.